Olá, queridos alunos da Escola Doutor Ubirajara, Índio do Ceará. Eu sou a professora Cleidiane Castro e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade 4, certo? Onde nós trabalhamos povos nativos antes e depois dos espanhóis. Mas antes de iniciarmos a nossa correção, turma, eu quero pedir para que vocês continuem se cuidando, cuidando dos seus, saiam de casa só se necessário. Se precisar sair, usem máscara, leve o álcool em gel, certo? Se cuidem porque a pandemia ainda não acabou. Estamos aí, né, na expectativa de que a vacina chegue aí para todos, né? E se Deus quiser, vai dar certo. Na nossa correção de hoje, certo? A primeira questão diz o seguinte: o Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo de batata e do milho. A principal característica da sociedade inca era... Bem, turma, o que é que nós podemos perceber, certo? Que a sociedade inca, ela era dividida em 3 grupos e que cada grupo se organizava de forma hierárquica, né? Aliás, e que esses grupos se organizavam de forma hierárquica, formando assim uma espécie de pirâmide. Então, nós podemos perceber que não havia aí a possibilidade de mudar de uma classe social para outra. Então, percebam que a posição social do indivíduo, ela já era aí definida a partir do nascimento dele. Então, com base nessa explicação, turma, nós podemos concluir que o item correto aí seria justamente o item E, a impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. A nossa segunda questão diz o seguinte: a população inca vivia em pequenas coletividades agropastoris. As aldeias. Essas aldeias eram de vários tamanhos e habitadas por famílias unidas por laços de parentesco ou aliança, formando um conjunto denominado de... E aí, galerinha, vocês lembram que na nossa aula passada eu expliquei para vocês que na população inca, cada aldeia era habitada por um conjunto de famílias unidas por laços de parentesco ou aliança, né? E essa união dessas famílias, como eu já falei, a própria questão já diz, né, ela já dá a resposta, que era unida por parentesco ou por essas alianças, ela formava aí o que nós vamos chamar de ailo, certo? Então, a opção correta seria o item B de bola, beleza? A nossa terceira questão traz o seguinte: os astecas sacrificavam prisioneiros de guerra para alimentar seus deuses. O capturado tinha seu coração arrancado, era decapitado e tinha seu sangue bebido pelo captor, que, depois, levava o corpo para casa, esfoliava-o, comia-o com milho e vestia sua pele. É correto afirmar que estes rituais no mundo dos astecas eram de ordem simbólica, uma vez que... Bom, turma, aí vamos analisar o item A. O item A diz o seguinte: os vencidos deveriam pagar um tributo de sangue aos astecas que viam a si próprio como deuses, né? E de cara a gente percebe que o item A ele está incorreto, tá bom?
Não era porque os vencidos viam os astecas como deuses que tinha esse sacrifício. Pelo contrário, o povo asteca mesmo era que sacrificava, né, esses prisioneiros de guerra. E por que eles faziam isso, certo? Aí nós vamos perceber que esse sacrifício ele era feito justamente porque os astecas eles acreditavam que a partir do momento que eles faziam esse sacrifício de sangue para os deuses aí se agradariam, e se agradasse, né, eles poderiam manter aí a preservação do mundo, certo? Então, dessa forma, a gente percebe também que os itens B, C e D também estão incorretos. E o item E, onde diz os deuses exigiam oferendas do bem mais precioso que os homens possuíam, a vida, para que o mundo fosse preservado. Então, o item E seria o item correto. Seria não, é o item correto. Né? Então, eles preservavam o mundo a partir do momento que eles recebiam essa vida em troca. Quarta questão. De acordo com o mapa, os povos que viviam nas regiões identificadas pelas letras A, B e C são respectivamente. Aí, turma, vocês podem observar aí no mapa que nós vamos ter aí os pontinhos marcados pela letra A, B e C, certo? Essas letras identificam aí as regiões onde cada um dos povos que nós trabalhamos na aula passada, os maias, os incas e os astecas, eles passaram a residir, né? Passaram a habitar, certo? E eu quero que vocês façam a associação correta. Então, o que nós vamos perceber? O item A, né, o ponto A, aliás, está identificando aí a cidade do México, certo? E a cidade do México foi o local onde os povos astecas eles passaram aí a habitar, né? Passaram a residir, tá bom? O ponto B vai estar mostrando os países da América Central. E essa região ela foi ocupada pelos povos maias. E o ponto C vai estar mostrando a região das Cordilheiras dos Andes, certo? Então, essa região aí da Cordilheira dos Andes foi uma região onde foi habitada pelos povos incas. Então, logo, nós podemos concluir que a opção correta seria o item C de casa. Muito bom. Nossa quinta e última questão diz o seguinte: a civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde ao. Bom, turma, não precisa nem eu falar muito sobre essa questão, né? Até porque a questão 4, ela já responde também essa questão 5, não é isso? Mas vamos lá, o que é que nós podemos perceber? Que os astecas, eles habitavam a região onde hoje se encontra o México, certo? E parte dos domínios astecas, eles se estenderam também pela região da Guatemala, mas em geral mesmo nós vamos perceber que os astecas eles se localizavam, eles passaram a habitar mesmo a parte ali da cidade do México, né, no atual México, ok? E tanto é que nós vamos perceber que a capital mexicana, né, da cidade do México, ela vai ser construída sobre a capital dos astecas, que era Tenochtitlan, beleza? Galera, essa aqui foi a nossa aulazinha de hoje, que é a nossa correção da atividade, certo? E eu espero que ela tenha sido esclarecedora, que ela tenha servido para tirar as dúvidas de vocês. E é isso. Fiquem com Deus e nós vamos nos ver na próxima semana, certo? Na nossa atividade semanal. Beijos, fiquem com Deus.